Nem só de batalhas e conspirações vivia a antiga Roma. No vídeo de hoje, minha dama e meu nobre cavaleiro, eu quero mostrar para vocês como que era o cotidiano romano. Então, já vai deixando aquele like no vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Fora das cidades, nas vilas e nas pequenas fazendas, as pessoas levavam uma vida muito simples, dependendo quase inteiramente do próprio trabalho. A vida diária do morador médio da cidade, no entanto, era muito diferente e, na maioria das vezes, rotineira. As áreas urbanas do Império, seja na própria capital em Roma, em Pompeia, Antioquia ou até Cartago, foram imãs para muitas pessoas deixarem as cidades menores e fazendas em busca de um modo de vida melhor. No entanto, a promessa não cumprida de empregos forçou inúmeras pessoas a viverem nas áreas mais pobres da cidade. Os empregos que elas procuravam muitas vezes não existiam, o que acabou resultando numa epidemia de moradores de rua. O trabalho que estava disponível para esses novos imigrantes, no entanto, era difícil de se obter. Os escravos realizavam quase todos esses trabalhos braçais, bem como muitas profissões como professores, médicos, cirurgiões e até arquitetos. A maioria dos escravos libertos trabalhavam em diversos ofícios, como padeiro, peixeiros ou até carpinteiro. Ocasionalmente, as mulheres serviam aos ricos como cabeleireiras, parteiras ou costureiras. A maioria dos cortiços que as pessoas moravam eram precários, eles estavam sempre superlotados e eram muito perigosos, o que resultava que os moradores tinham sempre um medo de incêndio, do prédio colapsar, e em algumas áreas ainda havia a inundação do rio Tibre. Inicialmente, pouca preocupação da cidade foi dada ao desenho de ruas retas ou mesmo largas, não permitindo assim um acesso fácil a esses prédios em caso de um incêndio. Foi na época do imperador Nero que ocorreu aquele grande incêndio famoso que eles resolveram melhorar esse problema. Foi quando as ruas foram alargadas e varandas foram construídas para fornecer segurança, bem como acesso em caso de emergência. Esses tidos apartamentos geralmente tinham 5 a 7 andares. No entanto, como muitos desses cortiços foram considerados inseguros, foram feitas leis na época dos imperadores Augusto, do imperador Trajano, para evitar que ficassem altos demais. Porém, infelizmente, essas leis raramente eram aplicadas. A pobreza em toda a cidade era aparente, seja pela falta de educação ou pela maneira das pessoas se vestirem, e a vida nesses cortiços refletia isso muito bem. O andar em que uma pessoa vivia dependia da sua renda. Os apartamentos inferiores eram muito mais confortáveis que os andares superiores. Eles eram amplos, com cômodos separados para jantar, dormir, com janelas envidraçadas e, ao contrário dos demais andares, o aluguel era pago uma vez por ano. Os andares mais acima, no entanto, o aluguel era pago diariamente ou semanalmente, e eles eram apertados, muitas vezes com apenas um cômodo para cada família. E uma família vivia sempre com constante medo de despejo. Eles não tinham acesso à luz natural, esses cômodos eram quentes no verão, frios no inverno, com pouca e nenhuma água corrente. Embora o primeiro sistema de esgoto da cidade tenha surgido no século VI a.C., ele não beneficiou os andares superiores. Os andares inferiores, eles tinham acesso à água corrente, a banheiros internos. O lixo, seja de qualquer tipo, alimentação ou até dejeitos humanos, era rotineiramente despejado nas ruas, causando não apenas um odor horrível, mas também um terreno fértil para doenças.
Para muitos, a única alternativa era usar os banheiros públicos, combinando a falta de iluminação das ruas, já que não havia tráfego de pedestres à noite devido ao alto índice de criminalidade, os prédios decadentes e o medo de incêndios. Essa era a vida nos andares superiores, não era muito agradável para muitos dos pobres. Sobre a alimentação, obviamente, assim como hoje, todo mundo tem que comer, e a dieta de um residente romano dependia, assim como a sua moradia, da sua situação econômica. Para muitos dos pobres, isso não significava ter que esperar a sua cota mensal de grãos. Para a maioria dos romanos, a principal refeição do dia era no final da tarde, às 4 até às 6 da tarde. As refeições da manhã e do meio-dia geralmente eram lanches leves, às vezes apenas pão. Como não havia um sistema de refrigeração, as compras eram feitas diariamente nas vendinhas, nos carrinhos da rua ou no fórum da cidade. Muitos dos alimentos que consideravelmente são italianos hoje não existiam no início de Roma. Não havia batata, tomate, milho, ou arroz e até mesmo açúcar. Também não havia frutas como laranjas, tortas, damascos ou pêssego. Enquanto os ricos desfrutavam de especiarias importadas em suas refeições, deitando em travesseiros e eram servidos por escravos, a maioria dos pobres ou sem-tetos comiam cereais ou mingau, e a falta de uma dieta de qualidade fez que muitos sofressem de desnutrição. Para outros, a dieta diária consistia em cereais, pão, legumes e azeite. A carne era muito cara para o orçamento médio, embora às vezes se tornasse disponível devido a um sacrifício aos deuses, já que apenas os órgãos internos eram usados para o sacrifício. O vinho era uma bebida comum, mas para os pobres, a água estava disponível nas fontes públicas. Agora, sobre o trabalho e o lazer, para quem tinha mais dinheiro, o dia era dividido entre negócios e lazer. Claro, os negócios só eram conduzidos pela manhã. A maioria dos romanos trabalhavam 6 horas por dia, começando ao amanhecer e terminando ao meio-dia, embora às vezes algumas lojas pudessem reabrir no início da noite. O fórum da cidade ficava vazio porque a tarde era dedicada ao lazer, assistir a jogos como competições de gladiadores, corridas de bigas ou luta livre. Atividades como o teatro e ao banho também era apreciado, obviamente, pelos pobres, pois muitos no governo achavam que a necessidade de entretenimento era também merecida aos pobres, obviamente. O pobre tem que se divertir. Mesmo em tempos de crise, os cidadãos de Roma se contentavam com pão e jogos. Eles poderiam ser encontrados no Coliseu ou no Teatro de Pompeia. Ao longo do Império, cidades como Antioquia, Alexandria, Cartago foram romanizadas, contendo um anfiteatro ou uma arena. A cidade de Pompeia tinha 3 banhos municipais, 2 teatros, uma basílica e um anfiteatro. Durante o período do imperador Cláudio, havia 159 dias no ano em que nenhum negócio era feito. Não existia um dia de descanso especificamente na semana, como a gente tem o nosso domingo. No entanto, o imperador Marco Aurélio, na época dele, considerou que era muito extremo e decretou que deveria haver pelo menos 230 dias de negócio. E esse foi um resumo de como era o dia a dia na Roma Antiga. Se você já sabia alguma coisa, sabia como funcionava, comenta aí embaixo e até a próxima.